Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão sobre a nossa relação com o tempo, sabe? E para guiar essa conversa, a gente vai usar um poema que bota o dedo na ferida da vida moderna. O meu tempo, a tirania do relógio. Tantos que nem sei quem sou. Pensa nessa frase. É de um poema português, mas parece que foi escrita ontem, né? Captura perfeitamente aquela sensação de se dividir em mil, de ter tantos papéis para cumprir, que no meio do caminho a gente acaba se perdendo de si mesmo. E aí surge a pergunta que não quer calar. Por que a vida moderna parece tanto uma peça de teatro em que a gente tem que decorar papéis demais? É uma sensação de fragmentação que está no ar, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar pela nossa primeira parte, um eu fragmentado. A ideia aqui é desvendar essa crise de identidade que o poema O Meu Tempo joga na nossa cara. E a nossa referência, a nossa fonte para essa discussão é o poema O Meu Tempo, que está no livro Estranhamentos, do Lucimar Justino. Esse livro é, na verdade, uma baita coleção de reflexões bem filosóficas sobre a vida, a morte, enfim, sobre a nossa condição humana. Bom, agora que a gente já sentiu o drama, vamos um pouco mais fundo. Na segunda parte, a ditadura do relógio, a gente vai tentar identificar que força é essa que o poema aponta como a grande culpada por essa confusão toda. E o que seria então essa tal de ditadura do relógio? A ideia central é que a gente não vive mais no nosso ritmo interno, natural. Pelo contrário, a gente vive num compasso que é imposto de fora, por máquinas. É um controle o tempo todo, ditado por coisas externas. E o pior é que essa ditadura está em todo santo lugar. Começa ali, no nosso cantinho mais íntimo, dentro de casa. Mas não para por aí. Ela sai com a gente para a rua, comanda a nossa vida profissional, no trabalho, e chega a moldar até o jeito que a gente aprende na escola. Parece que não tem para onde fugir. E olha só que interessante como o poema resume essa presença constante. São os relógios de parede, o painel do carro, a tela do celular que a gente não larga, até o raio do semáforo. Tudo isso, segundo o poeta, está ditando o meu ritmo de ser. É como se a vida humana tivesse que seguir uma batida de fábrica, uma batida mecânica. Agora a gente chega no ponto mais, digamos, filosófico da nossa análise. Na terceira parte, o paradoxo do tempo, a gente vai se perguntar se essa correria toda para frente não é, no fim das contas, só a gente andando em círculos. O poema expressa uma sensação de inutilidade que dói. Com essa frase, perco-me para ser tantos e no fim não serei nada além de uma vaga lembrança. É a angústia de se multiplicar para dar conta de tudo, só para chegar no final e se sentir vazio, sem significado. E para ilustrar essa visão da sociedade, o poeta usa uma imagem muito, muito forte. Ele fala de uma multidão cabresteada. Sabe cabresto de cavalo? É como se nós fôssemos animais, controlados e guiados de forma rígida pelos ponteiros de um relógio. Pesado, né? E é aqui que está o grande paradoxo. De um lado, a gente tem a sensação do tempo linear, aquela ideia de que estamos sempre progredindo, sabe? Saindo do ponto A e indo para o ponto B. Só que do outro lado, a máquina que mede esse tempo, o relógio, funciona num movimento circular, repetitivo. É a ilusão do progresso contra a realidade de estar sempre voltando para o mesmo lugar. E qual é a consequência desse paradoxo todo? O poema dá um nome para isso: o não-tempo. Não é um tempo que enriquece, que transforma. É um tempo parado, estagnado, que só se repete. E isso acaba gerando uma monotonia, uma sensação de que nada realmente muda. Então, no final das contas, qual o resultado de uma vida vivida assim, sobre essa tirania? O poema sugere que ela acaba sendo medida por clichês, por uma listinha de coisas a serem feitas. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. São realizações que a gente pode marcar numa agenda, mas que, segundo a crítica do poema, não significam necessariamente que a gente viveu uma vida autêntica por dentro. Mas calma, nem tudo é angústia. Na nossa última parte, a poesia como caminho, a gente vai ver como o próprio autor encontra uma saída para esse mundo que ele acha tão estranho e opressor. Para o Lucimar Justino, escrever poesia é mais do que fazer arte. É uma reação. É a ferramenta que ele usa para tentar entender, para dar algum sentido a um mundo que ele sente que é muito estranho, um mundo que nos afasta de nós mesmos. E essa ferramenta se torna algo muito mais profundo. A poesia, nas palavras dele, é a sua razão de ser, de existir. Não é um hobby, entende? É o pilar que o mantém de pé no meio de toda essa fragmentação e da pressão do tempo moderno. E aqui está a conclusão poderosa do autor. De cara com um sistema que parece gigante e impossível de mudar, ele diz: só posso mudar a mim mesmo, e isso já será o bastante. E a poesia é o meu caminho.
É uma afirmação muito forte sobre a nossa força individual e sobre o poder que a arte tem de transformar. Então, a grande sacada é essa. O poema O Meu Tempo, que começa quase como um lamento, uma queixa sobre a tirania do relógio, acaba se tornando a própria solução. O ato de escrever, de refletir sobre tudo isso, é o caminho para se encontrar de novo, para se transformar. É a arte como resposta. E a gente termina com essa provocação para todo mundo pensar. O relógio é ótimo para medir a duração, os segundos, as horas, os anos. Mas e o que mede uma vida? O que mede o valor, o significado dela? A resposta para isso talvez a gente não encontre em nenhum relógio.